aplaude, mas ele deveria se preocupar quando o mundo está o aplaudindo e se alegrar quando o mundo está perseguindo ele. Então, quando o mundo está perseguindo, está tudo bem. Ah, mas está tão difícil, pastor, está tão difícil porque as pessoas da minha família não me reconhecem. Ah, mas está tão difícil porque acontece isso e aquilo. Está normal, está certo isso. Ah, mas está tão difícil porque eu estou sendo humilhado só porque eu sou cristão. Glória a Deus por isso. Você está tendo a oportunidade de ser humilhado simplesmente porque você adora a Deus. Você quer mais o que, cara? Isso é um privilégio. Enquanto os problemas estavam vindo de fora, estava tudo bem. Enquanto os problemas estavam vindo de fora, os discípulos ali, eles conseguiam lidar com a situação. Mas a partir do capítulo de número 5, a coisa muda. E eles começam a perceber que tem problema dentro da igreja. E aí a gente começa a enxergar que não é só a nossa igreja que tem problema. A gente começa a enxergar que isso é mais normal do que a gente imagina. E se você começar a ler, você vai ver que um dos problemas que eles tinham ali era a respeito de comunhão. Eles começaram a perceber que as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas, enquanto as viúvas dos hebreus estavam sendo cuidadas. Entenda isso aqui. Eles começam a ter um problema ali de cuidado, porque eles eram seletivos com as pessoas que eles iriam cuidar. Eles eram seletivos. Ah não, esse é do meu povo, esse é hebreu, esse eu vou ajudar. Ah, do grego, se der a gente ajuda. Se der a gente ajuda. Vamos ajudar primeiro as viúvas dos hebreus aqui. Todo mundo crente, irmãos, todo mundo convertido. A viúva dos gregos já estavam se convertendo também, já estavam no cristianismo, mas eles estavam dando prioridade para as viúvas hebreias e desprezando as viúvas gregas. Essa igreja aqui, pastor, ela não estava entendendo ainda que era só um corpo, que não existia mais grego nem hebreu, que é o que Paulo vai explicar lá na frente, quando ele se converte, fala assim, olha, agora já não tem mais grego, já não tem mais judeu, nós somos um só em Cristo. Mas eles ainda não tinham entendido isso, e eles desprezavam algumas e cuidavam mais de outras. E a Bíblia diz assim, que os apóstolos, eles não procuram culpado, eles não querem achar aonde que começou o problema, eles querem resolver o problema. Eles não querem saber quem é que estava cuidando mais das viúvas hebreias e deixando as gregas, não. Pelo contrário, eles assumem um problema e dizem assim, olha, somos nós que estamos querendo cuidar de tudo. O pastor pregou a respeito disso aqui há um tempo atrás. Eles falaram, olha, nós temos que ficar com a oração, com a meditação da palavra, e não servindo à mesa, e não servindo as pessoas, porque nós não vamos dar conta de fazer tudo. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo interessantíssimo. Para que as pessoas possam ministrar bem, precisa ter pessoas trabalhando nos bastidores, e todas têm uma importância de igual modo para Deus. Nós vivemos um tempo que todo mundo quer ministrar a palavra, mas poucos querem servir à mesa. Os apóstolos entendem que eles precisavam cuidar de meditar na palavra, de ficar em oração, e que eles precisariam levantar pessoas para que cuidassem do serviço do templo, para que servissem bem as pessoas. E a Bíblia diz assim, que então eles separam 7 diáconos. E eles fazem alguns requisitos. Eles falam que os caras precisariam ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. E aí você fala, rapaz, é um requisito de um pregador abençoado, hein? Não, era só para servir à mesa. O cara tinha que ter boa reputação, o cara tinha que ser cheio do Espírito Santo, e tinha que ser um cara sábio.
mas ainda ele não estava pronto para pregar, era só para servir os irmãos, para servir a mesa. E quando eu falo só, eu não estou menosprezando o trabalho de servir, eu estou querendo dizer que até para você arrastar uma cadeira, para você botar um copo de água como José fez, para você colocar uma pilha no microfone, você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque na obra de Deus, irmãos, ninguém sabe fazer nada. Entenda isso, na obra de Deus ninguém sabe servir a mesa se o Espírito Santo não estiver na vida dele. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo até para servir a mesa, porque pessoas vazias na obra de Deus não tem como trabalhar. Você vai se tornar um profissional, você vai se tornar um bom músico, você vai tocar bem, mas vai te faltar a presença, vai te faltar a unção. Você já percebeu que tem pessoas que têm um conhecimento vasto, mas parece que falta alguma coisa? E falta. Você já percebeu que tem pessoas que tocam, irmãos, tocar bem, tem um monte de gente aí fora que toca. Falar bem, tem um monte de gente aí fora que fala muito melhor do que a gente, muito melhor. Mas precisa ser cheio, não precisa falar tão bem talvez, mas precisa ter sabedoria para tocar um instrumento aqui e a presença de Deus manifestar no coração de outra pessoa. Mas precisa ter sabedoria, precisa ser cheio da presença, precisa ter boa reputação. Precisa ter boa reputação. Pastor Wellington falou aqui um tempo atrás que para ser diácono na igreja primitiva precisaria ter boa reputação. E nós vivemos um tempo que as pessoas falam: não, eu não estou muito preocupado com o que as pessoas falam. Inúmeras pregações você vai ver de identidade e como é que é o nome da outra lá que eu esqueci? Reputação e identidade. Porque reputação é o que falam de mim, não importa, o importante é a minha identidade. Cuidado, irmãos. Cuidado com o testemunho que você está dando aí fora. Até para servir à mesa tem que ter uma boa reputação. Qualquer coisa que você quer, mas eu não tenho uma boa reputação ainda. Calma. Você não vai ser desprezado, você não vai ser jogado fora, mas espere o seu tempo. Calma, a sua hora vai chegar. E no meio desses homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e sábio, aparece um homem chamado Estevão. Eu até queria que você voltasse aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Capítulo de número 6, versículo de número 5, diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e 6, capítulo de número 6, versículo de número 5. Vou repetir aqui, versículo de número 5, diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Nicanor, e Timão. E aí vai listando um monte de gente. Só que o único que eles falam, olha no início para você ver aí: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, é o único que tem alguma referência. Presta atenção nisso. Eles listam mais 6 pessoas, mas o único que eles falam assim, homem cheio de fé, homem cheio de Deus, é Estevão. E por que o escritor ele teve essa necessidade de falar algo mais de Estevão e não dos outros? Estevão deixou algo marcado na sua história. Estevão deixou algo marcado na sua geração. E uma coisa é você ter um nome numa lista, como todos os outros aqui tinham. E eram homens cheios de Deus, homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Mas Estevão deu um passo a mais, Cristiano. Estevão foi além. E na hora que o escritor aqui vai escrever, na hora que Lucas vai escrever o livro de Atos, ele fala assim: olha, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé,
Parece que ele tem necessidade, pastor, de acrescentar algo a mais, algumas características a mais, porque só falar o nome de Estevão não era o suficiente. Deixa eu te falar um negócio, o seu nome pode estar até na lista, mas para as pessoas listarem alguma qualidade que você tem, você precisa fazer algo a mais, se doar um pouco mais, ir um pouco além. Só o normal, só o mediano é uma vida medíocre. Nós banalizamos a palavra medíocre como uma palavra abaixo da média, né? Não, mas medíocre é mediano. E às vezes nós estamos vivendo uma vida medíocre na presença de Deus. E eu volto a dizer aqui da pregação de quarta passada, molhando só os tornozelos, molhando só os joelhos, não estamos mergulhando mais no rio de Deus. E aí nosso nome só está na lista, pastor. Nosso nome só está num rol de membro. Nós não estamos escrevendo e deixando boas referências para gerações futuras. Irmãos, é só eu que me preocupo com o que minha filha vai contar a respeito de mim para os filhos dela. Eu vejo pregações aí de pessoas que vêm de uma família cristã e as pessoas falam: nossa, meu pai foi isso, meu avô fazia isso e aquilo. Eu fico preocupado com o que é que minha filha vai contar para os filhos dela a respeito de mim. O que é que eu estou deixando registrado? Será que eu estou vivendo uma vidinha na média? E aí só com um nomezinho na lista e estou me contentando com isso? Será que foi para isso que Jesus morreu, irmãos? Você tem noção do peso disso? Será que foi para isso que Jesus morreu? Eu acredito que não. A Bíblia diz assim que Estevão começa a realizar sinais, prodígios, maravilhas. E as pessoas começam a ficar enciumadas com aquilo, começam a ficar revoltadas com aquilo que Estevão está fazendo. E deixa eu te falar um negócio. Quer começar a incomodar as pessoas? Começa a fazer algo de relevante. Estevão agora começa a operar milagres, sinais, maravilhas. E as pessoas começam a ficar incomodadas com isso. Um jovem fazendo só coisas boas, ministrando a palavra, operando milagre, curando pessoas, libertando pessoas. E isso começa a despertar inveja, começa a despertar perseguição. Entenda algo, irmãos, ninguém fica perseguindo uma pessoa que não tem nada para oferecer. Ah, mas tem até um pregador famoso aí, né, que diz: eu estou sendo perseguido. Ele tem costume de dizer isso sempre. Ninguém que está fazendo algo relevante vai se livrar das perseguições. Eu costumo dizer assim, que quando a gente vai fazer alguma coisa na obra de Deus e que não se levanta ninguém contra nós, vamos reavaliar esse plano aí, porque tem alguma coisa errada. Se está todo mundo concordando unanimemente, não, isso é um bom projeto, calma, vamos reavaliar isso aqui, porque tem alguma coisa errada. Todo mundo concordando, todo mundo achando bom. Quando é algo de Deus, quando é algo relevante, pelo menos umas meia dúzia tem que se levantar contra a gente, irmãos. E aí a gente entra em crise. Ai, meu Deus, mas eu só estou querendo ajudar os irmãos. Mas é por isso que as perseguições vêm. Entenda algo, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estevão só apareceu na história porque existia um problema na igreja. Estevão só apareceu na história junto com esses outros 6 diáconos porque existia um problema no serviço da igreja. E aí então esses homens são levantados. Nós precisamos começar a ver os problemas como uma oportunidade e não como algo do inimigo. Às vezes é Deus que está deixando um probleminha no nosso caminho aí, para que nasça algum Estevão dentro de nós. Você está entendendo isso? Os problemas nem sempre são coisa do diabo, coisa do inimigo. A gente está dando as coisas para o diabo que às vezes nem é dele. Estevão surge porque tinha um problema na igreja. Estevão começa a ser perseguido porque estava fazendo coisas boas. E a Bíblia diz assim, que eles começam então a debater, tentar confrontar Estevão na palavra. Mas ele era um homem dotado de conhecimento, porque a gente vê que ele era um homem cheio de Deus.
E às vezes a gente acha que tem como ser cheio de Deus sem a palavra, e não tem como. Sem meditar nas Escrituras, e não tem como. E eles não conseguindo debater com Estevão na palavra, eles começam então a levantar falsos testemunhos a respeito de Estevão. Eles começam a pagar pessoas para contar mentiras a respeito de Estevão. E a Bíblia diz assim, depois você pode ler na sua casa, que eles então arrebatam Estevão e levam para ser julgado. Essa palavra arrebatam é a Bíblia querendo dizer que eles não avisaram, não teve um aviso prévio, foi de repente, foi tomado Estevão e foi levado para ser julgado por algo que ele não devia, por algo que ele não tinha feito, porque as pessoas estavam com inveja e estavam levantando falso testemunho para ele. Deixa eu te falar um negócio aqui, tira essa mentalidade da sua vida, de que cristianismo é sempre vitória. Eu vou repetir, tira essa mentalidade da sua vida de uma vez por todas, que cristianismo é sempre vitória, a gente vai sempre ganhar, vai sempre dar tudo certo, esquece isso. Aí a gente acha até versículo na Bíblia, né? Não, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você tudo pode, então você pode perder também. Pode ganhar? Pode, mas eu tudo posso, então eu posso perder. Eu posso ser derrotado em algumas batalhas, eu posso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tira essa mentalidade de que as coisas vão dar certo para a gente. Senhor, mas eu sou o teu servo. Senhor, eu estou pregando a sua palavra, por que isso está acontecendo? É um privilégio para nós, irmãos. Isso é um privilégio para nós. O cara estava operando sinais e maravilhas. Você sabe o que é um milagre de maravilha? É o cara não ter um braço, ele orar e um braço nascer. Você tem noção disso? Um cara que servia a mesa, um diácono, ele ora, o cara não tem um membro e um membro nasce. Era isso que Estevão estava fazendo. E as pessoas começam a levantar falso testemunho dele, e ele agora é arrebatado, tirado sem nenhum aviso e é levado para julgamento. E aí a gente espera de que ele vai ser inocentado, a gente espera de que ele vai ser liberto, a gente espera de que as coisas vão começar a dar certo aos olhos humanos, mas não é assim que a história nos conta. A Bíblia diz que Estevão prega, depois você vai ler na sua Bíblia em casa, ele prega um sermão lindo, e quando ele acaba de pregar, as pessoas estão enfurecidas com ele. Eu falei para os meninos lá no retiro, todo mundo empolgado quando sai do retiro, né, aquele fogo e querendo fazer. Eu falei, olha, se prepare para quando vocês forem pregar para uma pessoa e ela não querer receber a sua mensagem, porque a gente quer pregar e a pessoa se converter, a gente quer pregar e a pessoa quebrantar o coração, mas nós não nos preparamos para pregar um sermão e ter a mesma reação que as pessoas tiveram com o sermão de Estevão. Ficaram enfurecidas. A Bíblia diz que elas rangeram o dente de tanta raiva. Irmãos, se eu estiver pregando aqui, vocês começarem a ranger o dente de raiva, eu não sei se eu vou ficar perto de você. De tanta raiva por causa de uma pregação. E então eles tiram Estevão para fora. E aqui eu já vou finalizar. E eles começam a apedrejar Estevão. E o cara era tão cheio de Deus, que a sua última oração é: Deus, não impute para eles esse pecado. O cara estava tão cheio de Deus, que o povo estava dando pedrada nele. E nós temos um mau hábito de buscar por justiça para as pessoas, não é assim? Ô Senhor, vem com justiça, manda fogo, Senhor, sobre a cabeça desse desviado. É assim que a gente faz. O cara está tomando pedrada, o povo está matando ele, e a última oração que ele faz é: Senhor, tem misericórdia, não impute sobre eles esse pecado, meu Deus. Irmãos, nós queremos misericórdia para nós,
Para o outro nós queremos justiça, nós temos esse costume. Para o outro nós queremos justiça, pecou já não serve mais. Quando é para o outro, quando é para nós, a graça de Deus me alcança. É isso que nós fazemos. Estevão tomando pedrada. Qual o crime de Estevão? Pregar, fazer milagres. Tomando pedrada por isso, ele fala: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. E aqui eu quero falar duas coisas para a gente finalizar. Se ele não passa por isso, ele não veria os céus abertos, José. Se ele não passa por esse momento de crise, ele não veria Jesus ao lado direito de Deus. Ele não veria isso. Se ele não é morto, se ele não toma pedrada, ele não teria tocado uma geração futura. A Bíblia diz que as suas roupas foi levado aos pés de um homem chamado Saulo. E você conhece a história. Logo na frente esse cara se converte, talvez seja um dos maiores dos apóstolos. Eu acredito, irmãos, que talvez algumas pedradas que nós estamos tomando, é que para pelo menos as nossas roupas, pelo menos aquilo que nós fizemos possa tocar uma geração futura. Para que pelo menos algo de nós, por mais que talvez isso custe a nossa vida, mas que nós consigamos tocar uma geração futura, deixar algo de relevante para uma próxima geração. Você pode se colocar de pé? O cara não olha nem para as pedradas. O cara não olha nem para a maldade, para a injustiça que estavam fazendo com ele. Ele fecha os seus olhos, ele ora a Deus. E até as suas roupas toca uma geração futura. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você pode ser tão cheio de Deus que quando você tocar em uma pessoa, o destino dessa pessoa seja mudado. Acredite nisso. Você pode ser tão cheia que quando você ministrar algo sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, o destino dessas crianças vão ser mudado, porque você é uma pessoa tão cheia que você está ministrando algo para o futuro, você está tocando uma geração futura. Ai, meu Deus. Irmãos, o livro de Malaquias diz assim que Deus converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Talvez você está aqui e está falando: eu não tenho filho, mas talvez você tenha um pai que você pode tocar uma geração que foi frustrada no passado. Há poucos dias atrás eu estava com meu sobrinho dentro da casa da minha mãe, e eu deitei ele no meu ombro assim, estou andando com ele fazendo uma oração baixinho, sem ninguém ver. E eu depois sentei na mesa e a minha mãe sentou na minha frente, e eu olhei aquilo e falei: meu Deus, eu estou tendo a oportunidade de tocar duas gerações, cara. Eu tenho a oportunidade de ministrar a minha mãe, eu tenho a oportunidade de ministrar o meu sobrinho, a minha filha. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso estar cheio da presença de Deus. Eu não tenho muito para oferecer, você não tem muito para oferecer. Mas quando a gente passar por Atos 2, quando a gente estiver cheio da presença de Deus, até a nossa roupa lançada aos pés de alguém vai fazer a diferença. Só que pode ser que isso custe a sua vida. Pode ser que isso custe a sua reputação. Estevão morreu cheio de falso testemunho a respeito da vida dele. Pode ser que isso custe a sua boa convivência com as pessoas. Mas aí é você quem vai escolher se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, que vai tocar as gerações futuras, as gerações passadas, ou se você vai viver uma vida mediana. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos aí.